João Borges estudou Medicina Dentária na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e fez pós-graduação em Estética Dentária na Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona. Depois de 9 anos de prática exclusiva na Malo Clinic, deu início à sua prática privada, tendo como base o projeto a sua própria atividade profissional nas áreas clínicas de educação, investigação e responsabilidade social. Implementou uma nova filosofia de trabalho clínico orientada para uma perspectiva mais holística do tratamento em medicina dentária. Foi escolhido pelo Jornal Expresso como um dos 40 futuros líderes empresariais abaixo dos 40, entre mais de 400 candidatos de todas as áreas. Hoje, João Borges divide o seu tempo entre o atendimento clínico, leciona cursos em Portugal e no estrangeiro, é professor convidado da Universidade Internacional da Catalunha e um mentor certificado. Então, olha, João, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, estar aqui connosco. Obrigado pelo convite. O nosso podcast é sobre desafiar o talento e pronto, e achámos o teu percurso admirável, por isso queríamos muito hoje falar contigo sobre a maneira como desafias o talento. E uma das coisas que vimos do teu percurso é que tu tens muito ideias sobre uma nova filosofia de vida, não é? Uma maneira diferente de estar nas empresas, adaptando-a ao necessário equilíbrio de vida. Para além do sucesso financeiro, tens muito esta preocupação do equilíbrio da vida. Queres explicar um bocado o que é essa filosofia que tu defendes? Bem, em primeiro lugar, eu acho que, antes de mais, obviamente, agradecer o convite. Para mim é um gosto e é um prazer estar aqui convosco. E, sobretudo, a discutir um tema que me diz muito, porque, no fundo, isto não deixa de ser o resultado do meu percurso, do meu entendimento, da forma como eu fui compreendendo aquilo que era a vida. Eu acho que nós temos uma ideia em relação à vida e às vezes é-nos incutida uma ideia em relação à vida e depois, à medida que nós vamos avançando, vamos nós mesmos moldando a nossa definição. Inicialmente, muito até fruto dos percursos académicos, há uma quase imediata divisão entre a vida profissional e a vida pessoal. Todos nós, se calhar, em determinado momento, dizemos que estou na minha vida profissional, eu tenho que cumprir estes meus objetivos e temos de deixar necessariamente qualquer coisa para trás. E muitas vezes deixamos a vida pessoal para trás. E ao longo dos anos eu fui compreendendo, muito à minha custa, que a vida é a vida. É só uma. E nós somos, uma coisa que eu digo e que tu sabes, nós somos resultado das nossas várias vidas. Portanto, eu julgo que não pode haver, nem deve haver, nenhuma divisão. Nós somos, ao longo do dia, a encarnação do personagem em determinado momento. Neste momento eu sou uma pessoa que vocês consideraram que tinha alguma coisa para falar e então eu venho falar e estou aqui completamente fora do meu ambiente a falar de outro tema, não é? Mas depois vou chegar a casa, vou mudar fraldas, vou pôr um bebê a dormir e vou jantar com a minha mulher e estou na minha... Portanto, nós somos ao longo do dia o conjunto das várias vidas. E necessariamente nós, no meu entender, devemos equilibrar todos os momentos, porque senão vai haver um momento que se vai sobrepor ao outro e ao se sobrepor vai eventualmente retirar importância ao outro. E ao retirar importância, ou nós ou outros que estão connosco vão sofrer com isso. Por isso, não é possível, no meu entender, desenvolver o que quer que seja na vida sem um respeito pelas outras vidas. Vamos resumir isto assim. Não é possível desenvolver com sucesso um projeto profissional sem conseguir, com isso, equilibrar e ter um espaço para a sua vida pessoal, como também não é possível desenvolver um projeto pessoal que seja muito quase opressivo ou muito restritivo do desenvolvimento profissional, não é? Portanto, eu acho que acho ao mesmo tempo alguma graça que nós tenhamos dificuldade em compreender isso.
Pois, mas o que acontece é que muitas empresas ainda têm um bocado esse modelo de as pessoas trabalharem de manhã à noite, não é? E não terem esse espaço para a vida pessoal. E que desafios é que isso trouxe à tua organização, à tua empresa, quando a fundaste? Eu acho que foi muitíssimo mais linear do que se calhar a partida se pudesse pensar. Em primeiro lugar, porque eu determinei de princípio que tinha de haver uma divisão clara entre o período de trabalho e o período de vida. E então o nosso período de trabalho é claro, é das 9 às 6. Não há, às 6 fechamos e às 6 os assuntos morreram e passam para o dia seguinte. Não significa, porém, porque estamos numa área médica, que nós não tenhamos que dar um atendimento ou uma resposta ou alguma urgência, eventualmente passá-lo ao dia seguinte ou medicar, pronto. Mas é muito exemplo daquilo que se passa no Norte da Europa. No Norte da Europa, às 4, 5, 6 da tarde, os consultórios estão fechados. E isso, ao mesmo tempo, dá tempo para quê? Dá tempo para nós, com a devida calma, alimentarmos a outra vida. Começa às 6 e termina talvez às 10 da noite, que é a vida com a nossa família, com os nossos amigos, e que nos dá energia para que no dia seguinte voltemos com a mesma força ao trabalho. A partir do momento que somos muito rigorosos em relação ao horário e em relação à prioridade, então não chega a ser questão. Porque a questão existe quando nós começamos a desviar-nos do fundamental e daquilo que, no meu entender, é a prioridade. E se a prioridade é o equilíbrio, então nós temos de fazer tudo para procurar o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Imagino que há um doente qualquer que só pode vir ao sábado. Ou imagina que eu hoje estou aqui às 5 da tarde a ter, com todo o gosto, estar aqui convosco à conversa. Significa que se calhar amanhã eu vou ter de alongar o meu dia. E para alongar o meu dia, eu de manhã não trabalho. Portanto, eu acho que... O que é que isto traz? Eu acho que a grande questão é essa. Claro, o grande engano das empresas é considerarem que só existe uma via e um caminho. Esta pandemia até trouxe um esclarecimento até interessante nas empresas. Vai mudar um bocadinho o paradigma. Sim. Sem sombra de dúvida. Mas qual é, disso que estás a dizer, qual é o impacto disso no talento? Até que ponto é que esse equilíbrio, quando se consegue restaurar esse equilíbrio e trazer esse equilíbrio para a vida, até que ponto é que isso ajuda a florescer o talento? Porque imagino que na vossa área, nomeadamente, se a pessoa não encontrou esse equilíbrio, se está cansada, se está estressada, a atenção que vai colocar naquilo que está a fazer e a forma como vai atender a pessoa que está à sua frente vai ser diferente, não é? Essa pergunta é absolutamente fantástica. Porquê? Porque vem ao encontro daquilo que eu ia dizer na resposta anterior. Como é que eu ia concluir a resposta anterior? Porquê? Porque eu não quero de maneira nenhuma restringir a minha resposta à medicina dentária, que é a minha área. Eu acho que nós devemos ver isto no contexto geral, estamos a falar do contexto empresarial. O que é que traz o equilíbrio? O equilíbrio traz uma capacidade de nós nos sentirmos bem. E nós nos sentindo bem, traz-nos uma capacidade de absorver conteúdos, objetivos, obrigações de outra forma. Porque se nós estamos muito cansados, a nossa predisposição a acelerar determinado processo, a encontrar uma resposta mais rápida, a ter uma compreensão numa conversa com um colega, será menor. Portanto, se nós formos falar agora diretamente em relação ao talento, o que é que traz nós nos equilibrarmos? Traz a capacidade de nós termos tempo suficiente para parar, para rever o que estamos a fazer, rever os nossos processos e nos desenvolvermos melhor em relação ao talento que nós possamos ter. Não é possível nós chegarmos aí, e posso até considerar e dizer, talvez uma palavra um bocadinho forte, mas eu julgo que ser impossível nós chegarmos aí, ao desenvolvimento do talento, se a prioridade não é o equilíbrio. E digo isto porquê? Porque, Sofia, imagina que nós temos alguém que trabalha 14 horas por dia. São-lhe dadas funções
E ele é um multiplicador do cumprir dessas tarefas. Ele acaba esgotado. Chega à casa, ele entra noutra fase de obrigação, que é, tem de dar atenção. E depois chega, está cansado, não dorme o suficiente. No dia seguinte é a mesma coisa. Sente-se em culpa, sente culpa. Exato, não é possível ele desenvolver nada. Portanto, as empresas ficam a perder com isso. Ficam a perder, porque o talento... O que precisa é o talento? De espaço, não é? Precisa de espaço. Nós temos 2 talentos. Temos o talento inato e o talento que não é inato. O talento inato é aquele que, pronto, a pessoa nasceu com ele e tem 2 formas. Ou o cultiva... Ou ele desaparece. Ou desaparece, não é? E o talento que é fruto da soma dos dias e a soma das horas a que nós nos dedicamos, não é? Eu posso não saber nada de pintura, que é o caso, não sei nada de pintura, não sei pintar, ao contrário do meu pai que pinta lindamente, mas eu estou em crer que se me puser num curso de pintura todos os dias da semana, 1 hora, durante 4 anos, eu vou conseguir fazer qualquer coisa da pintura. Ao início vou ser um incapaz. E ao fim de 4 anos, se calhar, algumas coisas vão dizer, epá, este gajo tem algum talento. Então, para ti, o talento também se treina? Eu acho que o talento é uma palavra um bocadinho complicada. Porquê? Porque o talento está necessariamente, não é necessariamente, mas está muito frequentemente ligado ao talento inato. Não sei se não é necessariamente. Mas não é necessariamente isso. Exatamente. Não é? Portanto, eu acho que o talento é fruto de uma qualquer dedicação a algo que, de início, nós temos uma predisposição. Se nós temos uma predisposição para escrever e continuamente procurarmos escrever, nós, cedo ou tarde, vamos ter mais talento para a escrita, ou mais... pronto, aí está, a palavra às vezes pode ser interpretada como muito talento inato, não é? Mas não é o caso. Eu acho que existe mesmo... E mesmo os talentos inatos precisam de dedicação, de entrega, de treino, de esforço. Claro. Sim. Até porque eu sempre joguei ténis e sou um apaixonado por ténis. A determinada altura, no tempo em que eu jogava ténis, havia grandes jogadores como o Becker, etc, etc, e esses todos, e então eu alimentei a determinada altura o sonho de vir a ser jogador profissional de ténis, que morreu logo à partida quando eu percebi que não tinha tempo suficiente para andar nessa via. Mas eu, como acompanho ténis, consigo falar sobre o assunto. E o ténis é muito interessante, porque o ténis divide os jogadores entre aqueles que têm um talento inato e aqueles que são fruto de um talento adquirido. Porque os talentos inato podem não conseguir chegar ao mais topo da carreira. Não conseguem, porque como é inato, se calhar até não desconsideram um bocado o treino, desconsideram um bocado aquela necessidade do esforço diário, sempre para superar. Tal, enquanto que outros, pelo contrário, estão sempre muito focados e com isso chegam e muitas vezes até noutras perspectivas de controle psicológico e pronto, e são esses que estão em número 1, número 2 e número 3, não há dúvida. Oh, João, e existe algum denominador comum relativamente ao talento? Que características é que uma pessoa tem que ter? Primeiro, eu acho que deve haver uma vontade verdadeira de ser sempre melhor do que aquilo que se foi antes. Esse é o primeiro ponto. E nesse sentido, tem de haver a humildade de se colocar numa posição de autocrítica e ao mesmo tempo de ouvir a crítica dos outros e aceitar a crítica dos outros como uma forma de caminhar para uma melhoria. Portanto, esse é o primeiro. Por outro lado, eu acho que deve haver uma curiosidade que está muito ligada com a paixão pela área em causa ou pelo talento em causa. Perder a curiosidade vai conduzir necessariamente a uma perda de vontade, uma perda de esforço, uma perda de... e isso, claro que não ajuda em nada o talento. E depois tem de haver uma vontade
de, perante o talento em causa, procurar novas formas. Ou seja, tem de haver como que um caráter inventivo do talento. E porquê é que eu digo isto? Associando um bocado à pintura. Nós temos vários pintores que começam por ter um talento absolutamente impressionante para a pintura. Vamos pôr, e quem diz pintores, artistas no geral, até podemos dar o exemplo do Vils. O Vils começou com um tipo de trabalhos e depois continuou a desenvolver o seu talento noutro tipo de materiais, noutro tipo de... Começou a ver fora, a inovar. E aquilo que faz perdurar a nossa atenção para esse talento é essa variedade, é essa inovação. Se o Vils estivesse a apresentar há 10 anos a mesma coisa, claro, nós perderíamos o interesse, não é? E, portanto, eu acho que são essas as 3 características, mas esta vontade ou esta capacidade de se manter humilde e aceitar a crítica dos outros e procurar a autocrítica é um grande elemento propulsor do crescimento no talento, eu acho. E ajudar os mais jovens a superar os desafios da profissão e encaminhá-los tem sido uma das tuas preocupações. Procuras corrigir algo que falhou durante o teu próprio percurso ou sentes que isto é uma missão de vida? Como é que encaras este trabalho? Essa pergunta é tricky. Eu acho que a vontade de partilhar é uma vontade que ou se tem ou não se tem. Não vale a pena ir à procura disso se não se tem, não é? Porque depois somos muito fora daquilo que é o nosso real e os alunos vão logo perceber, isto daqui não vou retirar nada. Pronto, esse é o primeiro. O segundo ponto tem que ver com o facto de eu acreditar que há uma necessidade e há um bem maior, que é a evolução da profissão num sentido de melhoria e saber, porque pertencia a todas essas realidades, onde é que estão as falhas, onde é que estão os pontos que se calhar nós poderíamos melhorar. Ao mesmo tempo, também acompanhar um bocado a evolução da sociedade e perceber que, apesar das faculdades e o ensino universitário ter crescido, isso não se traduz, ou não se tem traduzido, numa evolução espetacular da qualidade técnica e teórica dos alunos à saída da faculdade. E muitas empresas sofrem disso, não é só na minha área. Sim, exatamente. Muitas empresas sofrem da desconexão das faculdades ao mundo empresarial. Ao mundo real. De tal maneira que muitas vezes há aquela questão que paira no ar, que é um aluno sair da faculdade, chega a uma empresa para trabalhar e a empresa diz: nós precisamos de alguém com experiência. E ele diz: está bem, mas eu estou aqui para ganhar experiência. E pronto. E então eu acho que o futuro das faculdades e o futuro das universidades deveria passar por uma verdadeira remodelação dos currículos e uma verdadeira remodelação da forma como se transmite o conhecimento e, quase de uma forma de mentoria, se pega em cada elemento que constitui uma turma e se procura o melhor para eles e o crescimento de cada um deles. E isto, respondendo à tua pergunta, eu vejo nesse trabalho e nessa como é que eu ia dizer, nessa vontade de ensinar, como que uma tradução da minha vontade em alterar um bocadinho o sistema, naquilo que eu puder alterar o sistema. E já conseguiste dar alguns passos nesse sentido? Já conseguiste influenciar? Bem, essa pergunta obriga sempre a que a resposta não seja eu a dar. Não seja humilde. Não seja humilde, não. Obriga a que sejam outros a dar essa resposta, porque são eles que têm de dizer se influenciei ou não. O que eu posso dizer, com alguma confiança,
é que eu acredito que a forma como nós procuramos traduzir o conhecimento tem resultado numa vontade das pessoas que nos visitam em aprender mais e em ficar mais curiosos por aquilo que nós fazemos e em fazer evoluir a sua prática num sentido diferente. Se isso corresponde, então, claro, estou muito feliz e é isso que... Agora, aí está. Nem todos vão ter esta opinião. Porquê? Porque nem todos os alunos que nos visitam, por muito que queiram formar-se, têm uma real vontade e predisposição de chegar e alimentar e continuar a desenvolver-se da forma que se calhar era necessário desenvolver-se. Se calhar é isso que define os que têm ou não talento. Depois voltamos a essa questão, Claro, voltamos à questão inicial, não é? Ou pelo menos àqueles que querem procurar desenvolver mais o seu talento, ou aqueles que estão suficientemente contentes com aquilo que... João, e tu quando contratas, o que é para ti mais importante? Um excelente técnico ou uma excelente atitude? A resposta a essa pergunta é muitíssimo fácil. Porque é muito fácil. Porque eu não vejo o currículo. Não vês o currículo? Não vejo o currículo. Não vejo o currículo porquê? Porque muitas vezes os currículos expressam o quê? Uma realidade que é transmitida pelo candidato na tentativa de impressionar quem o vai entrevistar em relação à função que ele quer e que se está a candidatar. E isso não é ele. Isso é uma escrita por aquilo que ele passou. Mas se a nossa prioridade e o nosso foco é o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, ou seja, o equilíbrio da vida, o que me interessa é, na verdade, perceber se a energia daquela pessoa é uma energia positiva, se é uma energia mais negativa. E então eu acho que é muito importante se tentar, e é assim que eu faço, tentar perceber pelo candidato o que é que o traz à entrevista. O que é que o move a entrevistar, a vir aqui? Move o quê? E na nossa equipa, curiosamente, e não é curiosamente porque isso é fruto disto que eu acabei de dizer, Exato. mas todos nós estamos e pertencemos à equipa porque em determinado momento da nossa vida nós dissemos que queremos mudar de vida. E então todos nós, foi a Rita quando fez 30, foi a Leonor porque estava muito cansada e não queria essa vida, então queria um equilíbrio da sua vida para estar com o neto que ia nascer e portanto mudou de vida, foi pronto, e foram outras e não interessa, todos nós tivemos essa vontade. Então aquilo que nos move é viver num ambiente que resulta numa boa energia. Podemos ter o melhor técnico do mundo, podemos ter o melhor currículo do mundo e essa pessoa alterar completamente a energia do grupo e destruir o ambiente daquela empresa. Portanto, se me perguntarem em que é que nos focamos, eu acho que não existe nenhuma outra resposta senão na procura de que a energia de todos corresponda à energia que é a base. E como é que os vossos clientes sentem isso? Como é que respiram esse ambiente quando tomam contacto convosco? Têm algum feedback disso? O que nós procuramos fazer foi que a empresa se desenvolvesse num contexto de ambiente, desde o momento em que o doente entra, ou que qualquer outra pessoa, que mesmo que não seja paciente, entre no consultório até que saia, num ambiente que seja muito homogéneo, ou seja, a primeira pessoa que o recebe, depois a assistente que o recebe, depois o médico, quem quer que seja. E aquilo que é o feedback que nós recebemos, que também vale o que vale, porque se calhar nem todos podem pensar assim, mas pelo menos aqueles que dão feedback, é que sentem-se em casa, ou seja, sentem que
existe uma cumplicidade entre nós, existe um equilíbrio entre nós, em que, sem dúvida que damos primazia a tudo o que é conhecimento técnico, tudo o que é a parte científica, clínica, sem dúvida nenhuma, mas gostamos de dizer que fazemos com um twist, ou seja, se me perguntarem o que é que eu faço no final do dia, prefiro beber uma Imperial ou um gin tónico com o Shen e brindar o dia que correu tudo bem, do que se calhar ir para conversas muito, muito sérias e muito pesadas. E portanto, eu acho que a amizade que nos une, daqueles que se conhecem há mais anos, e a amizade que une aqueles que se conhecem há pouco tempo, permite dizer que o feedback que temos é muito bom, mas também permite dizer, e também permitiu dizer, que sempre que por alguma razão a energia em determinado dia, determinado momento não está exatamente bem, os doentes também assentem. Também assentem, e muitas vezes se eu, por exemplo, entro e pronto, e às vezes posso não estar num dia por alguma razão, ainda me lembro um dia que fui trabalhar, o meu avô estava muito doente no hospital, portanto estava preocupado, imediatamente os doentes entraram e todos, sem exceção, perguntaram: mas você não está muito bem, o que é que se passa? Mas temos o à vontade para dar a entender àqueles que nos visitam, e eu acho que é assim que as empresas devem ser. As empresas devem transmitir aquilo que as pessoas que as constituem realmente são. Às vezes mais do que o serviço que prestam. Porque o serviço é quase que, a determinada altura, uma garantia. As pessoas já sabem, pronto, esta empresa vai gerar este serviço. Até podia ir um bocadinho mais longe, dizer que eu acho que este país tem necessidade de crescer na seriedade, mas sem ser demasiado a sério. E eu quero acreditar que a nova geração, na qual eu me incluo aos 42 anos, tem uma palavra a dizer, e agora dentro de poucos anos. Espero que realmente isso se traduza em alguma coisa, porque nós, sem dúvida, que temos uma geração mais internacionalizada, mais globalizada, inclusive mais respeitada nas várias áreas a nível nacional e internacional, porque o acesso à informação é completamente diferente, não é? E só temos de conseguir aguentar os nossos valores cá, e não exportar os nossos melhores valores fora. Mas para isso também eu acho que deve haver, agora aqui num grande twist, uma grande shift, digo eu, de conversa, mas acho que deve haver outra forma de se olhar para as empresas, para a inovação, para até mesmo esta inovação na visão e missão das empresas, não é? Eu acho que e na forma de gerir as equipas. Nós temos uma coisa, no outro dia até comentava contigo, Ana, que não existe a nível mundial. Nós somos o país do humanismo. Eu dizia-te isso no outro dia porque acredito verdadeiramente que o humanismo faz parte da nossa essência, mas nós esquecemos que ele está lá, às vezes. João, e achas que é possível chegar até aqui sem paixão, resiliência e capacidade de sonhar? Não é possível. Não, eu acho que é totalmente impossível. Eu acho que a resiliência é sem dúvida um dos temas que eu gosto verdadeiramente, porque é muito misterioso, no sentido em que eu coloco-me sempre a questão: mas porquê é que aquele é tão resiliente e o outro não é tão resiliente? Como é que há pessoas que, se calhar, à partida têm condições ou têm predisposição à resiliência, eu diria quase facilitada, e outros não a têm, não é? E conseguem uma resiliência ainda maior. E por isso é que tu, quando juntas a paixão e a resiliência,
eu acho que faz todo o sentido, porque uma pessoa que é absolutamente apaixonada e que quer conduzir essa paixão a algum resultado, ele tem de ser resiliente. Tem de ser resiliente na vida pessoal, nas relações. Uma pessoa se é absolutamente apaixonada vai se esforçar, vai levar à Veneza, vai dar a volta ao mundo. E é possível resiliência sem paixão. Se calhar as pessoas resilientes são todas apaixonadas. Não, mas eu acho que o inverso não é assim verdade. Ou seja, eu acho que é possível ser-se muito resiliente sem paixão. Sem paixão. Vou dar um exemplo. Durante algum tempo eu dei mentoria a uma palestiniana da faixa de Gaza, dentista, que era dentista num campo de refugiados na Grécia. Portanto, uma realidade absolutamente diferente, não é? Quase uma realidade sem perspectiva. E ela transmitia-me que a grande felicidade dela era poder ser dentista, sentir o calor humano de agradecimento naquele sítio. Significa que ela não estava muito apaixonada pela profissão, porque ela não tinha acesso àquilo que a profissão no seu pleno dá. Ela não estava muito apaixonada pelo local, estava altamente deslocada do local. Não estava muito apaixonada, inclusive, pela vida, porque estava deslocada da sua família, deslocada da sua realidade, estava muito sozinha. Mas ela era altamente resiliente. Mas era apaixonada pela possibilidade de contribuir. Quer dizer, eu acho que ela pode ter ganho alguma paixão porque lhe transmitiram esse amor. Mas ela, inicialmente, o ato de ir exercer uma profissão para esse campo de refugiados e ser a única médica dentista para 70 mil pessoas é objetivamente um ato de enorme resiliência. O que eu quero transmitir com isto é que muitas vezes a resiliência é um ato de sobrevivência e não é tanto um ato ocidental de paixão. E ao mesmo tempo também acho que se nós juntarmos a paixão à melhoria do nosso estado, o nosso modo de vida e portanto aí ligarmos um bocadinho à sobrevivência e formos resilientes, então nós fazemos o pleno, não é? Porque juntamos tudo. Sem dúvida que a título pessoal a minha maior paixão é a minha família e tudo aquilo que eu desenvolvo da minha vida é no sentido de procurar um maior equilíbrio para poder estar com eles, procurar, através do meu trabalho, cumprir sonhos de todos e, portanto, nesse sentido, eu acho que, sem dúvida, que é preciso ser resiliente nessa procura, saber que a vida é a soma dos dias e a soma dos dias não é um sorriso permanente, senão seríamos todos tontos, não é? A soma dos dias é altos e baixos, e nos baixos nós temos de ser resilientes para não nos esquecermos que a mesma força de hoje eu tenho de a ter, e se calhar mais, para chegar àquele ponto que é o ponto máximo, que eu chamo o bem maior, que neste caso seria o bem maior deste sonho de vida pessoal. Eu acho que às vezes nós e o mundo ocidental, e muitas vezes os Estados Unidos até têm esse exemplo. Os Estados Unidos têm um modus operandi muito economicista e muito money-driven, não é? Muito baseado no crescimento constante. Crescimento, dinheiro, e bens materiais e consumo. E eu acho que conseguimos perceber que isso nem sempre se traduz em felicidade, não é? E o que eu muitas vezes digo lá na empresa é que nós trabalhamos para cumprir sonhos, nós não trabalhamos propriamente para ganhar dinheiro, nós trabalhamos para cumprir sonhos. E quando nós traduzimos o trabalho e o ganhar dinheiro no cumprir sonhos,
nós, cada ato profissional que fazemos é pensar no sonho que vamos cumprir. Apetece-me ter um filho, por exemplo. No âmbito da programação de ter um filho. Há quem tenha filhos sem programar, não é? Mas pronto. Mas quem programa diz, quer ter um filho. E então vai trabalhar porque acha que precisa de pelo menos um bocadinho mais de conforto. Ou eu gostava de ter uma casa de família onde eu me enquadrasse num ambiente familiar e então eu vou cumprir esse sonho. Ou eu gostava de ir fazer um retiro não sei do quê. Então nós vivemos a cumprir os sonhos. Se formos muito cumulativos do ponto de vista financeiro, seremos, como o pai de um amigo meu diz, os mais ricos do cemitério. Exato. Não é? Eu acho que isso é complicado, não é? Porque pode não se traduzir numa verdadeira felicidade. Claro. João, e qual é que é o teu legado? Bem, o meu legado, claramente, neste momento, são os meus filhos. Os meus filhos são o meu verdadeiro legado. Eles são, ao longo dos anos, absorvem algumas coisas que eu espero que depois se possam traduzir naquilo que eu acredito que deve ser a vida. Pronto, se isso for suficiente, eu acho que o meu legado foi cumprido. Para além disso, o meu legado são, numa profissão médica, nós temos um objetivo que é o bem maior de todos os nossos doentes. Eu acho que o nosso legado é sempre procurar o bem maior dos doentes e os doentes reconhecerem com isso que conseguiram chegar a um fim de tratamento a cumprir, e eu acho que isso são legados individuais. Depois, mais extenso, não sei, eu acho que qualquer forma de ajudar o outro no seu desenvolvimento é um legado quase sem fim, não é? Eu acho que mesmo a liderança hoje em dia, no outro dia comentava isso contigo, eu acredito que a liderança deve ser feita de mentoria, não é? E por isso nós conseguirmos influenciar individualmente cada membro da nossa equipa às vezes comportar-se de outra forma, ou não condicionar o comportamento, mas modelar o comportamento porque sabemos que isso lhe pode trazer um benefício maior, ou levá-lo a aprender outra coisa, desenvolver-se de outra forma, ou levá-lo a aproveitar a vida com a sua família, se naquele momento é importante, e dar abertura nas empresas para isso. Eu acho que, sem dúvida, é um legado importante. Obrigada, João. Muito obrigado. Foi um enorme prazer ter-te aqui entre nós. Foi ótimo, foi ótimo falar um bocadinho fora do meu meio e, apesar disto, também corresponder um bocadinho àquilo que é o meu dia-a-dia, não é? Por isso agradeço muitíssimo o vosso convite, foi um enorme prazer. Obrigada. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.